Testamento. E por que isso é importante no livro de Hebreus? Porque lembre que o público para quem ele escreve é judeu. Então ele vai fazer toda a argumentação dele com base no Antigo Testamento. E veja, esse livro de Hebreus, portanto, é um excelente livro para você colocar lado a lado com textos um pouco mais complicados, como por exemplo o livro de Levítico. Você consegue enxergar ali como o autor traz essa comunicação do Antigo com o Novo Testamento. Ele escreve para as pessoas que não entendiam como esses símbolos, como essas sombras poderiam ser utilizadas no Novo Testamento. Então, aqui ele faz essa base porque o público do judeu não valeria de nada qualquer ensino novo desde que não estivesse presente no Antigo Testamento. Então ele fala, tá bom, vocês querem o Antigo Testamento? Então a gente argumenta a partir do Antigo Testamento. Então, outrora falado tem esse contexto. Sim, Deus falou através do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento aponta para o Filho, e ele vai mostrar os símbolos e como isso se consuma em Cristo Jesus. Quando a gente estica mais um pouquinho o texto, a gente tem algumas características sobre como Deus falou. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Aqui nesse pedaço que eu li, a gente vê que o autor não diz que Deus parou a sua revelação. Ele diz que Deus se revela e que ele continuou fazendo até os últimos dias. E aqui, para isso, o autor, de modo muito bonito, traça 3 paralelos. Ele diz o quando, em relação ao tempo antigo e o tempo de onde ele escreve, para quem, ou seja, aos pais, e no final dos tempos a nós, e como ele falou. Ele diz que outrora pelos profetas e no último dia pelos filhos. A gente tem esses 3 paralelos aqui. Vamos explorar cada um desses aqui. Quando ele diz, quando, justamente isso, antes de muitas vezes e de muitas maneiras, em oposição a agora, nesses últimos dias, tá? E aí quando a gente vê, ele está dizendo nesse contraste aqui, não é meramente o fato de Deus ter usado diversas formas no Antigo Testamento, né? Ele está fazendo oposição. No Antigo Testamento a gente tem revelação, sonhos, visões, coluna de fogo, a gente tem Turim e Turumim, as pedras da sorte, mas no fato que a inconstância dessas revelações toda hora mudava, isso mostra que ela ainda não era uma revelação perfeita, porque se ela fosse plena e perfeita, ela haveria de prosseguir. Calvino, comentando esse texto, diz, Deus poderia ter seguido o mesmo método perenemente, ou seja, de modo constante, se tal método fosse perfeito, em todos os sentidos. Segue-se, pois, que tal variedade indica imperfeição. Ou seja, os métodos que Deus trazia, eles não eram perfeitos, não por causa de Deus, mas por causa do meio pelo qual eram transmitidos. Transmitido através de homens imperfeitos, não era a revelação plena do Pai, como nós temos no Filho. Então, Gênesis, em toda a sua beleza narrativa de criação, queda e indicativo da redenção vindoura, ou mesmo já lá para o fim com Esther e sua fé corajosa no Deus invisível e provedor, o livro de Lamentações e o seu povo em sofrimento recebendo a punição dos seus pecados, depositando esperança nas promessas do justo juiz. Em todo o Antigo Testamento existem apenas ecos, sombras, expectativas, tipo, nós não temos uma revelação perfeita e completa do Filho no Antigo Testamento. Pedro escreve, lá em 1 Pedro 1,10, justamente isso. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, para os quais profetizaram acerca da graça que a vós outros foi destinada. Então, todo o Antigo Testamento tem tipos, sombras que apontam para a vinda do Senhor. Ele sim é a revelação plena de Deus. A revelação do Antigo Testamento, então, ela progressivamente anunciava a vinda de Cristo. E por isso também que o texto diz que a sua vinda, ela marca o que a gente conhece como os últimos dias, o fim dos tempos. Ou seja, o fim dos tempos, meus irmãos, ele já começou. Ele começa quando o Filho de Deus, o Deus encarnado, vem à Terra. Isso já marca o fim dos tempos. As diversas formas, as diversas sombras
que convergem em Cristo, e quando ele vem, então a sombra deixa de existir. Nós olhamos para o próprio Filho. A revelação de Deus, ela está completa e perfeita em Cristo, como o próprio autor vai dizer um pouco mais à frente, que Cristo, ele é a exata expressão do ser de Deus, ou seja, tudo que Deus é, nós podemos ver em Cristo. Tudo que Deus é, em Cristo se faz presente. O contraste aqui, ele não coloca Cristo como uma forma a mais. Não, Deus agora trouxe mais uma forma de vocês vê-lo. Ele traz o Filho como uma revelação última. Cristo é a palavra última de Deus. Cristo é a exata expressão do ser de Deus. Agora, o segundo ponto, nós falamos quando, onde nós fizemos o contexto. Nós falamos antigamente e depois quando a gente falou nos últimos dias, no tempo de quem fala. Agora, para quem? Eles primeiro falaram aos pais e depois a nós, aí no texto. Vale lembrar que quando se fala aos pais aqui, eles estão falando do povo judeu. Então, falou, revelou lá aos pais, porque da descendência do povo judeu, dentro daquela descendência que vieram os profetas, de onde a escritura foi dada para que eles o recebessem. Então, falou anteriormente aos pais e agora ao povo judeu da época, mediante o Filho. Então, esse contraste aqui, ele está no texto, mas ele é quase indistinguível dos outros dois. Porque o principal ponto aqui é simplesmente dizer, olha, Cristo, a revelação de Cristo, não estou contradizendo nada do Antigo Testamento. Deus falou através dos pais. Mas nos últimos dias, ele falou, e ele falou pelo Filho. Ele não havia terminado essa revelação nos pais. Ele está dizendo, Deus continuou falando e se apresentou de uma vez por todas em seu Filho. No período que a carta era escrita, isso havia acontecido.